Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que todos me ouvem, né? Quero gastar esses 20 minutos aqui com vocês para compartilhar uma experiência com um cliente nosso, tá? Por questões aqui de sigilo, eu não estou mencionando o nome, mas quem quiser mais detalhes e quiser, inclusive, entrar em contato com o cliente, por favor, nos procurem lá na nossa posição ali atrás. E a gente vai ficar muito feliz de colocar vocês em contato com eles para que vocês tenham mais detalhes do que eu vou expor aqui agora, tá? Bom, a Sonicol é uma empresa bastante tradicional já no mundo de segurança, né? Vocês devem conhecer. E a gente procura melhorar a condição de segurança do nosso cliente, não importa qual a condição dele de demanda, né? Então, eu vou introduzir aqui para vocês esse caso sucesso, que foi bastante relevante por algumas razões, tá? Primeiro, porque se tratava de uma base instalada, onde a gente conseguiu introduzir novas tecnologias para esse cliente. O turnover foi muito rápido, né? A gente possibilitou o cliente resolver o problema dele em questão de dias, tá? Uma semaninha ele conseguiu resolver o problema dele, né? E a gente usou novas tecnologias, já introduzindo esse cliente para uma nova situação, para um novo contexto de proteção, tá? Então, nós estamos falando aqui de um produto baseado em modelos, né, de segurança já bastante consolidados, vocês todos devem já conhecer, tá habituados a ouvir, discutir, se informar a respeito disso, né? Então a gente está falando de SASE, SSE e ZTNA, né? O SASE é um modelo mais completo, onde a gente tem uma oferta de segurança em nuvem associada ao acesso, né? Então a gente está falando de serviços de acesso mais de segurança em nuvem, né? O SSE foi um desmembramento do SASE, né, como vocês sabem, onde a ideia é introduzir uma camada de segurança adicional para aquele cliente que já tem a sua infraestrutura de acesso, de SD-WAN montada, né? E ambos os modelos, no quesito de segurança, têm como primordial o uso de ZTNA, né, que é o conceito de você sempre verificar, nunca confiar, que é para garantir dessa forma que o acesso de rede, independentemente de onde ele seja feito, por onde ele seja feito e por quem seja feito, ele seja permanentemente checado e validado. Então, com esses modelos em mente, foi onde a gente pensou a solução para o nosso cliente. E aí nós, então, ouvindo a demanda do cliente, nós conseguimos implementar isso. O cliente ele tinha, na realidade, demandas bastante comuns, eu diria assim, para a nossa situação inicial, né? Onde ele tinha, basicamente, que repensar a estratégia de acesso de rede dele, né? Já considerando o pós-pandemia, onde ele também, como a maioria das empresas hoje, tem aquele modelo híbrido, né? Funcionários trabalhando dentro e fora da empresa, ou seja, eu costumo dizer que o conceito de acesso remoto ele deixou de existir, né? Porque o usuário que consome o TI ele está permanentemente em mobilidade, né? Em movimento. Então ele entra e sai dos perímetros pré-definidos permanentemente, né? Então eu costumo dizer que o usuário é móvel, não é remoto, né? O segundo problema que o cliente tinha era como consolidar isso, pensando que na infraestrutura dele ele tinha diversos tipos de consumidores do TI dele, né? Então ele estava falando de funcionários da empresa, funcionários da infraestrutura, terceiros, né? Clientes, fornecedores. Inclusive o problema principal do cliente, ele ocorreu justamente com um terceiro, né? Esse cliente ele teve um evento de segurança sério que foi causado pelo dispositivo de um terceiro, de um desenvolvedor, né, um contratado que prestava serviços de TI para eles, né? E o terceiro ponto importante que a gente precisava abordar para o cliente é que ele já precisava, dada essa mudança para o modelo híbrido, e dada essa situação de consumo misto, né, de pessoas, tanto da empresa como externos, ele precisava de uma abordagem mais moderna. Para ser mais exato, ele precisava de um ZTNA, né? Porque uma grande parcela dos consumidores de TI dele, de acessos de rede, utilizavam dispositivos que ele não tinha controle.
Então, ele precisava de uma estratégia de ZTNA para conseguir abordar isso de maneira transparente, sem aumentar drasticamente o custo e, principalmente, sem consumir o tempo precioso da equipe de TI dele, que já era bastante demandado. Então, o uso do ZTNA foi basicamente o ponto primordial nessa mudança. Então, a gente precisava sair desse modelo do lado esquerdo aí, né, da VPN tradicional, para um contexto um pouco mais inteligente, mais dinâmico, pensando já no modelo de SSE, né, de Security Service Edge. No modelo tradicional, esse cliente ele já tinha um problema sério, né, porque como a grande maioria das empresas, ele concentrava VPNs nos firewalls dele, né, e isso traz uma série de problemas, porque ele tinha um controle muito básico de admissão de dispositivos na rede, né? A VPN tradicional, o usuário autenticava, e uma vez autenticado, ele estava permanentemente conectado e consumindo a rede sem uma verificação posterior a isso, né? Ou seja, não existia o conceito de Zero Trust na rede dele. Além disso, ele acabava utilizando o dispositivo mais nobre da rede dele, que é o firewall, né, o firewall ele continua sendo nobre, não porque ele é bonito, né, mas é porque é um dispositivo caro, né, e ele acabava usando recurso de firewall para tratar VPN, né, para aquela mobilidade de usuários na rede dele. Então, o motivador era, vamos sair desse modelo, vamos desonerar o nosso firewall, né, como eu falei para vocês, era uma base instalada nossa, vamos desonerar o firewall e transferir esses serviços de acesso para uma estratégia mais inteligente, né? Voltando aí nossos olhos para uma oferta em nuvem, porque como a gente precisava de um ZTNA e já pensando no conceito de SSE, então ficou fácil de fazer essa migração, né? Então a gente tinha essa movimentação para fazer, né? Detalhe, a gente precisava fazer isso de maneira rápida, porque o cliente ele já estava experimentando uma situação, né, de vulnerabilidade. Ele, como eu comentei há pouco, ele tinha passado por um evento de segurança, né, que tinha cifrado, criptografado alguns dispositivos importantes da rede dele. Então ele precisava rapidamente implementar uma nova situação para evitar, né, que o problema se repetisse. Eles conseguiram conter o problema, né? Como eu falei para vocês, foi um terceiro dentro da rede deles que acabou facilitando um ataque lateral dentro da rede, né? E ele precisava disso rapidamente. E aí vem o segundo fator importante, né, da oferta de SSE SASE, é o fato da gente ter isso em nuvem. Então, a elasticidade e a rapidez de entregar isso em nuvem foi também um motivador para o cliente rapidamente adotar isso. O que a gente fez, então, foi oferecer para ele 2 modelos de serviço, né, onde nós segmentamos os acessos, né? Então, ele tinha usuários com perfis diferenciados, né? A maioria dos usuários faziam acessos à infraestrutura, ou seja, era basicamente implementar ZTNA, né, para limitar e conter os acessos à infraestrutura de maneira inteligente, né? E o segundo passo foi para aqueles funcionários da empresa que tinham mobilidade, que permanentemente estavam fora dos perímetros de controle da empresa, utilizar os modelos de Secure Web Gateway, de filtro de conteúdo, né, e de CASB para proteger os acessos à infraestrutura que está fora da empresa, na nuvem, né, o SaaS do cliente. Então, com essa estratégia, a gente conseguiu, de maneira mais eficiente, redistribuir as licenças, né, que o cliente teve que consumir para os seus usuários, né, e a gente introduziu, através do ZTNA, todo aquele controle dos dispositivos que consumiam o TI da empresa, né? Inclusive os terceiros, que era o problema, que era a dor do cliente naquele momento. Além disso, nós implementamos para ele a possibilidade de integração com EDR, ou seja, um dos fatores de confiança da infraestrutura era justamente a integração com EDR que está disponível para ele, né? Então, com isso, a gente conseguiu fazer para ele esse modelinho tradicional aqui, né? Isso aqui descreve, eu diria que 90% dos casos, né, onde através de uma abordagem por camadas aí de serviços, a gente vai atacando a demanda do cliente, onde você tem lá proteção inicial
do que o usuário consome, né? Então, para aqueles funcionários internos, a gente tem lá o CASB e o Security Web Gateway para garantir que o usuário, quando estiver consumindo internet, principalmente, né, e para evitar qualquer evento de phishing que o cliente eventualmente tivesse, né, então a gente tinha isso aí. O Security Web Gateway especificamente para proteger os usuários de navegação a sites maliciosos, então protegendo, de certa forma, os usuários quando estivessem consumindo isso aí, né? Um ponto relevante é que essa plataforma, como ela se integra ao provedor de identidade que a empresa utiliza, então você não tem impacto na implementação. E a gente introduz também, deixa eu pular aqui para frente e mostrar para vocês, a gente introduz aqui o conceito, né, inclusive o pessoal estava falando aqui na apresentação anterior, o conceito da navegação de proteção sem senha. Na realidade, a senha ela não deixa de existir, a gente tem uma estratégia de proteção da senha em que o usuário ele vai interagir menos com essa senha e a gente acaba protegendo a credencial do usuário dessa forma. Protegendo a credencial, a gente reduz o ataque ali na nuvem, né? Então, a gente sabe que uma vez que uma credencial ela é perdida e roubada, a primeira infraestrutura que é atacada vai ser a nuvem, porque está ali a maioria dos acessos, né? A gente consegue evitar que essa senha seja usada em dispositivos não autorizados. Como? Através do ZTNA. Então, a gente tem uma estratégia de proteções conectadas uma à outra para garantir que proteção de credencial esteja na situação, que a proteção do dispositivo autorizado esteja no contexto, a contenção de acesso, né, dos dispositivos não autorizados seja feita de maneira efetiva, e tudo isso gerenciado a partir de uma console única nuvem, ou seja, aquele conceito que eu comentei, né, de elasticidade, de facilidade de implementação e rapidez, tudo isso dentro desse conceito. Repetindo aqui o que eu comentei, né, um dos fatores importantes é a possibilidade de integração com o EDR, ou seja, o EDR não é simplesmente a existência do EDR, mas sim o fato de que o comportamento que o EDR identifica malicioso dentro do dispositivo, ele é um fator de confiança dinâmico no sistema, ou seja, qualquer evento que o EDR identifique potencialmente malicioso no dispositivo, ele se torna um fator de confiança para o nosso Zero Trust Network Access, para o nosso ZTNA. Então, permanentemente verificar e nunca confiar, né? Isso é o conceito aí do nosso modelo. E conforme eu comentei com vocês, né, um dos fatores decisivos foi a rapidez com que isso podia ser implementado. Isso tudo aconteceu no prazo de uma semana, tá? O cliente ele rapidamente implementou uma prova de conceito, testou e aí, uma vez verificado isso, ele já implementou e rapidamente expandiu isso para outros grupos dentro da rede dele, né? Mas não parou por aí, né? Na realidade, eu já comentei, né? Se tratava de uma base instalada. Então, a gente apresentou para o cliente, né, o modelo permanente aqui de verificação da plataforma, né? Como essa plataforma está em nuvem, né? Como eu comentei, é baseado no modelo SSE SASE. A implementação e integração com os demais componentes da rede foi extremamente rápida, então isso expandiu para a rede, né? O cliente começou a enxergar com mais facilidade o que ele deveria e poderia proteger dentro da rede dele, né? A verificação permanente mudou conceitualmente a rede dele, né? O fato da plataforma conseguir não só entregar acessos, mas também dinamicamente removê-los com a verificação permanente foi um fator relevante, né? Porque a nuvem permanentemente conversa com os dispositivos, né? Então, as variações de condição de confiança elas são primordiais nessa determinação que a nuvem entrega lá para o dispositivo, né? E nós também conseguimos, então, com essa implementação rápida, disponibilizar para o cliente a possibilidade de integração com os faros, né? O Cloud Security é uma plataforma SSE ou SASE, depende de como o cliente implementar, né? E no nosso caso, quando o cliente ele tem os nossos faros com SD-WAN das gerações mais novas, o conector, que é um dos componentes dessa tecnologia de SASE SSE, que interconecta a nuvem com a infraestrutura, ele está dentro dos nossos faros, né? Então, por enquanto, nós temos
digamos que, primazia no mercado, né? Então, a gente consegue, muito rapidamente, integrar a infraestrutura do cliente com os nossos faros. Por quê? Porque o conector está dentro do sistema operacional. O cliente não precisa fazer a implementação de conector na rede dele para fazer essa interconexão, né? Isso faz com que a gente consiga, então, unificar a gestão da plataforma do cliente através de uma única console, agora no próximo passo, que é fazer os upgrades dos faros. E a gente integrou e entregou uma possibilidade de unificação de políticas, ou seja, independentemente de onde o usuário estiver, né? Lembrem que eu falei aqui agora há pouco do conceito de usuário móvel e não do usuário remoto, né? A possibilidade de que o usuário ele se movimenta entre os diversos perímetros estabelecidos na infraestrutura da empresa, e dependendo de onde ele estiver e como ele estiver, né? Dependendo da condição de uso de TI, consumo de TI que ele tiver, o sistema vai aplicar os mesmos serviços, independentemente dessa mobilidade dele. Então, eu consigo fazer a proteção do dispositivo permanentemente, né? Quando ele estiver consumindo internet nuvem, né? Através dos serviços de CASB e de filtro de conteúdo que acompanham o dispositivo. E do lado de acesso, eu consigo, com o módulo de Zero Trust Network Access, garantir que esse dispositivo, casado com a credencial autorizada, ele permanentemente é verificado, e dessa maneira eu segrego permanentemente os acessos e faço uma contenção na origem dos acessos. Uma coisa que é interessante de notar nesse modelo é que a gente vê com bastante clareza que a gente empurrou algumas funções nativas do Firewall, que é um elemento estático, é um componente parado na rede, né? A gente empurrou isso para o dispositivo, né? Então, a gente tornou esse controle mais eficiente e mais importante. No momento que a gente empurrou funções que eram delegadas a um elemento estático na rede, a gente também empurrou o problema para longe, né? Então, em vez de a gente esperar que um acesso indevido chegue no Firewall para ele tomar uma decisão de permissão ou de bloqueio de acesso, a gente tem essa inteligência na ponta. Então, eu considero essa a beleza do modelo do SASE, né, e do SSE. A gente consegue distribuir as nossas políticas de controle de acesso à infraestrutura sem afetar e sem depender de um modelo centralizado, né? E aquele elemento nobre que eu comentei, que é o Firewall, né, que custa caro, a gente consegue utilizar ele de uma maneira mais consistente e mais eficiente, né? A gente distribui a inteligência de segurança pela nossa infraestrutura e não simplesmente continuar tratando os endpoints, os dispositivos que estão na ponta, como um elemento potencialmente arriscado e introduzindo controles necessários no ponto central de acesso, que seria o Firewall, né? E outro ponto relevante que eu falei no começo também é a capacidade que a gente tem, né, de desonerar o Firewall. Em vez da a gente sai de um modelo de acesso puro, né, de admissão puro, onde a gente checa a credencial do usuário, independentemente do dispositivo que ele esteja, uma única vez. Esse usuário se conecta na nossa rede, ele se torna um potencial vetor de ataque na rede, né? A gente sai desse modelo e a gente passa a utilizar, então, um modelo mais inteligente, onde essa verificação, essa checagem é permanente e utiliza recurso normalmente disponível no endpoint ali, né? A gente deixa de tratar o endpoint como um elemento permanente de risco para a rede e passa a usar ele como uma expansão do nosso perímetro pulverizado, né? Então, eu acho que esse que é o fator mais relevante desse modelo. Então, para quem tiver interesse de ouvir um pouquinho mais dessa solução, tá? A gente está aqui no nosso stand ali no corredor. Fiquem à vontade, por favor, para nos consultar ali. De novo, para quem quiser entrar em contato com esse cliente específico para ter um pouquinho mais de ouvir das próprias palavras dele, como foi essa implementação, como foi a versatilidade, a eficiência disso tudo, a gente consegue colocar vocês em contato com eles. Mas a gente gostaria mesmo de conversar com vocês. Então, por favor, quem tiver interesse, por favor, nos procure ali no nosso stand. E a gente vai ficar muito contente de se aprofundar nesse assunto e principalmente nesse produto. Ok? Muito obrigado, pessoal.